O que mais nos importa no estudo da conduta, definitivamente, é a análise da omissão. É isso que nós precisamos realmente centrar bem a nossa análise. Esse é um ponto alto. Você precisa, nesse ponto, fazer as suas anotações se você quiser, ou ler mais de uma vez a obra que você está utilizando para acompanhar a leitura aí, a lição em si. A classificação da omissão e suas consequências. Vamos nos dedicar a ela agora. Ó, classificação, lê-se espécies de omissão e suas consequências penais. Nós temos que saber discorrer sobre 3 espécies de omissão. A primeira omissão, chamada de omissão própria. Omissão própria. Omissão pura. Omissão simples. Ou crime propriamente omissivo. O que nós precisamos discernir é em qual delas, na própria ou na imprópria, que o agente é garantidor. Aqui na omissão própria, o sujeito é garantidor, tome todo o cuidado para não fazer um raciocínio por analogia, que aí a certeza de que você vai errar. Quando nós estamos classificando crimes, já tivemos uma aula inteira sobre classificação de crimes. Quando nós estamos classificando crimes e falamos em crime próprio, o que é um crime próprio? É aquele que exige uma certa qualidade do sujeito ativo. Como, por exemplo, no peculato, que exige a qualidade de funcionário público. Prevaricação, condescendência criminosa, exige a qualidade de funcionário público. Um crime que não exige qualquer qualidade do sujeito ativo é chamado de comum. Então, se eu fizer esse raciocínio por analogia, ora, se o próprio exige qualidade, certamente a omissão própria, o sujeito é garantidor. Não, não é garantidor. Não use esse raciocínio que não vai dar certo. Aqui, o sujeito não é garantidor. Veja só o que eu posso escrever para ti aqui, ó. O agente não é garantidor e, em caso de omissão, responde pela, olha que legal, própria omissão. É daqui que sai a terminologia. Olha aqui, própria. Responde pela própria omissão. A exemplo do artigo 135 do Código Penal, que trata do crime de omissão de socorro. Doutores, vejam lá, omissão de socorro, 135 do Código Penal. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, a pessoa inválida ou ferida, ou ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Veja só, eu estou aqui, portanto, diante de um tipo mandamental. Então eu tenho aqui, olha só, uma afronta a um tipo mandamental. Por quê? Porque esse tipo, veja lá, ele manda que nós pratiquemos a conduta, deixar de prestar assistência. Afronta um tipo mandamental. Eu vou até fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar isso aqui, eu vou deixar aqui. Eu poderia colocar lato sensu para todas as espécies de omissão, porque no crime omissivo, o que está em jogo é uma ordem que ele não respeitou. Tinha uma ordem para socorrer, ele não respeitou e por isso ele vai ser responsabilizado. Agora, doutores, me diga, aqui, no deixar de prestar socorro, deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, precisa que aquela vítima ali morra, aquela vítima tenha alguma situação grave com ela, ou basta que nós não prestemos socorro para que o crime já esteja consumado? Realmente, basta
que nós não prestemos socorro para que o crime já esteja consumado. Então, uma observação boa de colocar ali é que nós estamos diante de um crime de mera conduta. A mera conduta de não prestar o socorro já configura esse crime. Em razão disso, diremos que não cabe tentativa. Porque ou você socorre e o crime não aconteceu, ou você não socorre e o crime já está consumado. Então aqui na omissão própria, o sujeito que não é garantidor responde pela omissão em si, responde pela simples omissão, responde pela própria omissão. 135 do Código Penal, por exemplo, deixar de prestar assistência quando é possível fazê-lo. Muito bem, a próxima omissão é mais cara, porque ela vai dar uma consequência mais grave para o sujeito. Ela é chamada de imprópria. Ela é chamada de imprópria. Ela é chamada de impura, chamada de qualificada, chamada de espúria, chamada de promíscua, ou ainda de crime comissivo por omissão. Crime omissivo por comissão. Vejam só, aqui, diferentemente, o agente é garantidor. Ó, o agente é garantidor. Onde é que nós encontramos, doutores, a posição de garantidor? Vejam lá, ó. Código Penal, artigo 13. Artigo 13, parágrafo 2º, relevância da omissão. Então está no 13, artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que diz ali: a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tem por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância. B, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. C, com o seu comportamento anterior, criou o risco de ocorrência do resultado. Prezados, esse artigo 13, parágrafo 2º, apresenta, como vimos, 3 alíneas. 3 alíneas. A, B e C. Na linha A, diz que ele tem por lei dever de cuidar, proteção e vigilância. Então, vou chamá-lo de garantidor legal. Ele tem por lei obrigação de proteção, cuidado e vigilância. Os pais, bombeiros, policiais. Na letra B, vou chamá-lo de jurídico. Por quê? Porque ali diz o seguinte: de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Bom, esse jurídico pode ser por uma relação contratual ou por uma relação não contratual. Contratual, não contratual. Relação fática. Qual é o exemplo que eu poderia dar de contratual? Ora, um cuidador, uma babá, a tia da creche. E o não contratual? Você, que fica cuidando dos filhos do seu amigo quando ele vai viajar. É isso. Agora é o seguinte, na letra C, diz que ele se torna garantidor pela criação do risco. Os senhores lembram daquele caso que aconteceu na Faculdade de Medicina da USP, em que os veteranos empurraram para dentro da piscina o calouro, ele não sabia nadar e morreu afogado. Ora, quando eles empurraram o sujeito para dentro da piscina, eles não criaram aquele risco? E quando eles viram que o sujeito não sabia nadar, e na hipótese de eles saberem nadar, eles não tinham que pular lá e tirá-lo de lá? Claro que sim. Em todos esses casos, garantidor legal, jurídico, pelo implemento do risco, pelo incremento, pela criação do risco, chamado de ingerência na norma, me diz, responde pelo quê? Coloquemos assim, ó. O agente é garantidor e, em caso
de omissão responde pelo resultado. Responde pelo resultado. Doutores, uma questão que se mostra fácil numa prova, fácil, ela é difícil para quem não está preparado. Porque para quem está preparado, essa é daquelas questões fáceis. Que diga o seguinte: Adalberto, policial civil, se depara com um assalto, embora pudesse intervir, não o faz. Nessa hipótese, é correto afirmar que Adalberto será responsabilizado por... Vamos pensar que o enunciado ainda enfeitou um pouco mais e disse que no contexto do assalto, do roubo, a vítima morreu. Nessa hipótese é correto afirmar que Adalberto será responsabilizado. Letra A, por omissão de socorro. Letra B, por homicídio. Letra C, por latrocínio. É isso. Os completamente despreparados vão jogar o X em omissão de socorro. Mas, prezados, ele é garantidor. Ali estava escrito policial civil. Ele era garantidor. Responde pelo quê? Pelo resultado. Qual foi o resultado? Roubo mais morte igual latrocínio. Ele vai tomar de 20 a 30 anos de cadeia por conta dessa omissão. Então ele responde pelo resultado. Então veja lá. Se ele responde pelo resultado, que tipo de crime eu tenho aqui? Então eu tenho aqui um crime material. Um crime de resultado. Então significa que aqui também cabe tentativa. Muito bem. Existe uma próxima classificação que não é reconhecida pelos clássicos brasileiros, da chamada omissão por comissão. Omissão por comissão. Olha só, isso aqui é chamado de crime omissivo por comissão. Crime omissivo por comissão. Não se confunde com o que está escrito ali em cima. Ali está escrito crime comissivo por omissão, ó. Comissivo por omissão. Tem até fechar esse parênteses aqui, ó. Não estava fechado, agora sim ficou certinho. O que é um crime omissivo por comissão? Doutores, essa classificação não é reconhecida pela doutrina clássica brasileira. Você não vai encontrar nos livros que não sejam de concursos. Porque nos livros de concursos, nada mais fazem os autores do que um apanhado de diversas obras para entregar aos seus leitores. É isso que você encontra no meu manual. Procuro fazê-lo o mais completo possível, porque faço uma varredura muito grande em obras de clássicos e também de outros colegas que estão no eixo dos concursos. E é certo que alguns também fazem no meu livro quando vão fazer a atualização dos seus. Todo mundo vai se atualizando mais ou menos juntos. Por isso que a indicação para concurso é sempre de livros específicos para concurso. Eu gostaria muito de te indicar obras de clássicos que não tem nada a ver com concurso. Nunca pensaram em escrever para concurso, aliás. E quando você estiver no seu cargo, ou você vai fazer uma especialização, por exemplo, ok, vai ser o momento de você estudar ali. Nós já deveríamos ter estudado isso na graduação, já deveríamos. Infelizmente, os cursos de graduação estão virando cursos preparatórios para a OAB em primeiro momento e concursos em segundo. Está acontecendo uma chamada OABetização do ensino jurídico. As faculdades, pelo que eu já percebi, ficam muito felizes quando recebem o selo da OAB. Estão preocupadas em aprovar os seus aluninhos na prova da OAB. E a culpa disso também é dos concursos, porque os concursos ficam exigindo, alguns deles, a prática da OAB de 3 anos. E, por conseguinte, obriga a faculdade a... Então, é isso que está acontecendo. Então, a faculdade está errada a fazer isso? Provavelmente não. Não, porque a pessoa precisa sair de lá e comer. Pagar o FIES e ter dinheiro para comer, para sustentar a sua família. E como é que vai ter se não passar no exame de ordem? Queira concurso ou vá advogar, precisa passar. Então é isso. Então clássicos não estão entrando mais lá, o negócio está vulgarizando bem. Mas nesses livros
de concursos, nós vamos encontrar essa omissão por comissão. No momento em que eu coloquei isso no meu livro, não tinha nos outros livros de concurso ainda, não tinha. Mas o que acontece é que nós todos nunca imaginávamos que 2 raios cairiam no mesmo lugar. Essa questão caiu para assessor jurídico na década de 70 no Rio de Janeiro. E depois voltou a cair na década de 2000 lá para juiz do Paraná. E como nós imaginamos que vai cair o 3º raio no mesmo lugar, todos nós começamos a colocar isso, omissão por comissão. O que é isso? O exemplo lá da prova da década de 70 foi o seguinte: um homem querendo casar-se novamente, já sendo casado, portanto, e se nós estamos na década de 70, não estamos falando ainda nem de divórcio, nem de desquite. Começamos a falar de desquite na década de 70, mas 74, 75 para frente. Então vamos pensar em 1970, não falávamos. Só tinha um jeito de casar de novo. Morrendo o cônjuge. Só assim, viúvo poderia casar. Porque não tinha outra forma de se separar daquela pessoa. O casamento era, aspas, eterno, até que a morte vos separe. Era isso mesmo. Então o enunciado diz o seguinte: querendo casar-se novamente, já sendo casado, João impediu que um médico prestasse assistência à sua esposa, provocando com isso o óbito. Classifique a conduta. Era isso. As pessoas pensaram que, se João impediu, impedir é fazer. Fazer. Tem-se aí um crime comissivo. Qual não foi a surpresa das pessoas que apareceu lá, crime omissivo por comissão. As pessoas certamente surpreenderam com aquilo e pensaram que tinha um erro, inclusive, de datilografia. Estou falando na década de 70, era datilografia. Que a pessoa datilografou errado. Porque, não, crime comissivo por omissão, a gente sabe o que é. Agora, omissivo por comissão. E como não houve uma anulação daquela questão, as pessoas bateram as portas de ninguém menos do que Heleno Fragoso. Heleno Fragoso. E Heleno Fragoso, um dos clássicos que eu gostaria muito de recomendar que você lesse, mas nesse exato momento é fazer você perder tempo, se você está para o mundo dos concursos, não dá para ler Heleno Fragoso, Basileu Garcia. Esses livros estão expostos aqui na minha estante. Basileu Garcia, Heleno Fragoso, Assis Toledo, estão aí. Mas toda vez que eu mexo ali, eu percebo, estamos muito longe do que os clássicos escreveram um dia. Hoje tem muitas informações inúteis para o mundo dos concursos. Então, as pessoas bateram as portas de Heleno Fragoso. O parecer que ele deu para essas pessoas à época é encontrado hoje lá no escritório dos advogados Fragoso. Provavelmente netos do Heleno Fragoso tem ou tinha em algum lugar lá no site dos Fragoso uma coletânea de artigos, de pareceres de Heleno Fragoso. Então, o zeloso neto escaneou uma cópia e colocou lá as imagens. E aí nós percebemos Fragoso dizendo que aquilo era uma classificação italiana ou alemã que os clássicos brasileiros não reconheciam, mas que existia fora do país. E ele concordava com os candidatos, que era um crime comissivo. Então, doutores, esse sujeito, com a sua ação, provocou uma omissão. E essa omissão gerou o resultado. Se o médico tivesse atendido a mulher não teria morrido. Então, quem é que se omitiu? O médico. Mas quem é que o impediu? Adão. É isso. Eu criei um outro exemplo no Manual de Direito Penal, que talvez esteja na sua mão ou não, já lhes disse. Não é obrigatório você estar com o livro aí. Eu recomendo que esteja, porque aí não fica copiando nada. Fica só ouvindo a aula numa boa, passando os olhos lá e tocando para frente. O que acontece? Imaginemos que uma pessoa quer matar a outra. E por isso está perseguindo de carro. Perseguição de carro, coisa e tal, e o carro da frente cai numa ribanceira, entra lá num açude e afunda. Afunda. A pessoa lá está morrendo afogada. Lá adiante, vem vindo um outro carro, esse outro carro percebe aquilo ali e para, desce correndo,
vê que esse sujeito que queria matar está assistindo ali, de camarote. Quando ele desce e diz, vamos socorrer as pessoas, deve ter gente lá. A capota só aparece, não aparece mais vidro, nada para que a gente soubesse que tivesse alguém, só a capota. E ele diz, não tem ninguém aí. Esse acidente aí, esse carro aí já está aí há um bom tempo, já vieram os bombeiros, tiraram as pessoas, se salvaram, felizmente, tudo certo. E ele diz, mas eu estou vendo borbulha saindo ali. E ele diz, isso aí deve ser dos pneus, algum pneu vazando. E diz, se ele não tivesse ali, aquela pessoa que parou o carro provavelmente mergulharia ali e tentaria abrir a porta para salvar a pessoa. Mas ele impediu. Ele impediu. A conduta dele impediu uma ação. Portanto, gerou uma omissão. E disso veio o resultado por ele pretendido. Doutores, no exemplo da prova de 1970, a conduta dele gerou uma omissão imprópria. Gerou uma omissão de um agente garantidor. E no exemplo que eu dei, gerou uma omissão própria. Agora fica difícil de qualquer banca inventar um exemplo que não se encaixe em alguma dessas fórmulas. Então, se o terceiro raio cair no mesmo lugar, se criarem uma questão novamente sobre isso, e eu não descarto, muito em breve vai acontecer, e essa questão vai virar comentário de todo mundo se queixando, dizendo que não deveriam cobrar isso, coisa e tal, ok, mas nós vamos resolver de uma vez. Se você percebe que a conduta do sujeito gera uma omissão e a omissão gera o resultado por ele pretendido, ele é o provocador da omissão, você vai classificar isso como crime omissivo por comissão. Omissivo de quem? De quem foi impedido. Comissão de quem? De quem impediu. Crime omissivo por comissão. Ficou muito difícil agora de entender? Provavelmente não. Tudo bem. Mas é o seguinte, tem alguma coisa aqui que é principal, não só na aula, quanto na vida real. Principalmente para aqueles que vão às carreiras policiais. Doutores, existe uma condição para que em todos esses casos aqui, na própria, na imprópria, naquela omissivo por comissão, além do dever de agir, essa pessoa tem que ter possibilidade de agir. Além do dever de agir, tem que ter possibilidade de agir. Esta é uma pequena parte de uma de minhas aulas. Se você quiser assistir a todo o conteúdo, entre em daviandré.com.br e conheça os cursos que já estão à sua disposição. Um grande abraço e até a próxima.